Oi, gente, eu sou a Mônica, estudante do curso de Licenciatura em Matemática da UFMS, campus de Três Lagoas, e integrante do PET Matemática. E hoje eu vou resolver um exercício de lógica sobre tabela verdade. Então, gente, esse é o exercício que a gente vai resolver sobre tabela verdade, que diz assim: construa a tabela verdade da proposição P ou não R, então Q e não R, certo? Pra gente resolver esse exercício, a gente precisa saber montar o básico da tabela. Então, a gente precisa saber as regras dos conectivos. Vou fazer um resumo rapidinho antes da gente resolver isso realmente. Vamos começar pela conjunção. A conjunção, ela só vai ter o valor verdadeiro aqui, ó, quando o P, aqui a gente tá usando P e Q, mas pode ser outras, quando o P e o Q forem verdade. Então, os dois precisam ser verdade para que o resultado seja verdade. Caso contrário, todas serão falsas. Já na disjunção, que é o conectivo ou, ele só vai ser falso se os dois forem falsos. Para ele ser verdade, basta que um deles seja verdade, para ele ser verdade. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é verdadeiro. Falso e verdadeiro é verdadeiro também. Aqui, a condicional, que é o conectivo sem então. Ele só vai ter o valor lógico falso quando a partida, aqui ó, for falsa, for verdadeira, e a chegada for falsa. Aí ele vai ter o valor lógico falso. Caso contrário, todos serão verdadeiros. Ó, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Falso, verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é verdadeiro também. Agora, a bicondicional, conectivo C e somente C. Ele só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais, tipo aqui e aqui. O valor lógico de P é verdadeiro e o de Q é verdadeiro também. Então, o valor é verdadeiro. Agora, se for o P verdadeiro e o Q falso, ele vai ser falso. Agora, aqui embaixo, ó, falso, o P é falso e o Q é falso também, então é verdadeiro. Então, a regra dessa é os dois precisam ser iguais para ser verdadeiro. Ou verdadeiro, verdadeiro, ou falso e falso. Voltando no exercício, construa a tabela verdade da proposição P ou não R, então Q e não R. Eu montei a tabelinha aqui e eu vou explicar para vocês como é que eu fiz. Nas outras tabelas, vocês puderam reparar que só tinha 4 linhas de tabela e aqui tem 8. Por quê? Porque antes a gente só tinha o P e o Q. E agora a gente tem P, Q e o R. E para a gente saber a quantidade de linhas que a gente vai usar, a gente vai fazer mais ou menos assim. A gente vai fazer 2 elevado ao número de letras que tem aqui. No caso, a gente tem o P, o Q e o R. Então, teremos 3. 2 elevado a 3 dá 8. Por isso, a quantidade de 8 linhas. Certo? Então, eu vou explicar aqui como eu montei minha tabela. Eu fui colocando os valores lógicos, P, Q e R, normal, montando a tabela como ela tem que ser mesmo. Pro P, os 4 primeiros sempre serão verdadeiros e os 4 últimos sempre serão falsos, aqui, certo? Já no Q, vai ser sempre 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. Óbvio que isso quando tiver 8 linhas, né? Já o R vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Agora vamos começar a resolver. Aqui a gente já sabe o valor lógico de P, Q e R. E aqui, para fazer o não R, como a gente vai fazer? Se a gente vai pegar os valores lógicos do R e negar todos. Então, aqui, na primeira linha, se é verdadeiro, no não R a gente vai por falso. Se no R tá falso, no não R a gente vai por verdadeiro. E assim por diante. Ó, verdadeiro, quando a gente for negar, fica falso. Se aqui é falso, a gente vai negar verdadeiro. Verdadeiro, a gente coloca falso. Se tá falso, a gente coloca verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Certo? Pra gente resolver isso aqui, esse exercício, primeiro, a gente vai resolver essa primeira parte aqui, ó,
antes da condicional. E depois a gente vai resolver essa segunda parte assim, para que então a gente possa resolver tudo, certo? Então, para fazer esse P ou não R, a gente vai pegar essa coluna do P e a coluna do não R e colocar o conectivo OU. Então, lembra que eu tinha falado que quando a gente usa o conectivo OU, basta que uma seja verdade para que seja verdade. Então, vamos lá, pegar as duas colunas. Vai ficar P ou não R aqui, ó. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro também. Verdadeiro ou verdadeiro também é verdadeiro. Falso ou falso é falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou falso é verdadeiro. E falso e verdadeiro é verdadeiro. Certo? Resolvemos a primeira parte aqui antes da condicional. Agora vamos resolver a segunda parte. A gente vai pegar aqui, ó, o que, essa coluna aqui, ó, e a não R. Viram que aqui, ó, o conectivo já mudou? Antes a gente fez com O, agora a gente vai fazer com E, certo? Então, vamos pegar que, E, não R. Lembra que eu tinha falado? Quando a gente usa o conectivo E, os dois precisam ser verdadeiros para o resultado dar verdadeiro, certo? Então, ó, aqui na coluna do que? Primeira linha, verdadeiro e a do não R é falso. Então, vai ser falso. Na segunda linha, verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso e falso vai ser falso, certo? Falso e verdadeiro vai ser falso. Verdadeiro e falso vai ser falso. Verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro porque são iguais. Falso e falso vai ser falso, porque se nenhuma verdade não tem como, né? Falso e verdadeiro vai ser falso, certo? Então, a gente já resolveu as duas partes do exercício. Agora, vamos resolver ele inteiro. Vamos usar essas duas colunas que a gente acabou de resolver. Então, a gente vai usar P ou não R e o Q e não R aqui, certo? Então, vai ficar... A gente monta essa terceira coluna. P ou não R, então Q e não R. Eu tinha falado também, quando a gente vai fazer essa condicional, que é desse sinal aqui, ela só vai ser falsa se a partida for verdade e a chegada for falsa. Então, aqui, ó, verdadeiro, chegada, falso. Então, é falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Verdadeiro e falso é falso. Falso com falso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. E verdadeiro com falso é falso. Certo? O vídeo foi esse, gente. Obrigada por assistir até o final. Curte, comenta, compartilha e siga nossas redes sociais que vão estar por aqui na tela.